Bom, o nome do programa chama-se Cláudio Torres de Gonzaga Covida. Covida, muito bem. Então, eu vou convidando pessoas para falar sobre o Covid na sociedade. Estou aqui com Cláudio Wilner, baterista, meu amigo. Não é bom não fazer essa conta, Nem né? é bom falar essa conta, não. Nem é bom falar isso. Primeiro, você está quanto tempo aí? Olha, antes de começar, eu queria dizer que, de acordo com a situação atual do vírus, eu mudei meu nome. Agora não me chamo mais Cláudio Wilner, me chamo Covilner. Esse trocadilho assim, é perigoso, né? Você pode gerar preconceito contra a sua pessoa aí. Em alemão faz sentido esse trocadilho. Como é que é Covid em alemão? Na verdade, em alemão eu falo Covild, porque Wild é selvagem. O vírus é selvagem. Isso lembra o meu nome, Covild. Mas em português não funciona nada, né? Mas é Covid também em alemão? Covid. Eles falam Covid. Covid. Aqui todo mundo fala coronavírus. 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 Ninguém fala Covid, ninguém fala. Tem outro nome maldito esse negócio. SARS-CoV. Sei lá o que, né? Que ninguém 19. sabe. 19, é isso. Ninguém fala aqui. Todo mundo fala coronavírus ou, já que estamos íntimos, corona. Quando é que você, assim, quando é que começou a quarentena? Aí em Munique, não sai de casa, tudo fechado, como é que foi? Exatamente no dia 23 de março. Foi uma quinta-feira, se não me engano. Estou com o calendário aqui porque eu dou aula em escolas, como sabe, eu dou aula muita criança no meu dia, além de ser músico, né? Uhum. Eu faço isso e de um dia para o outro a diretora comunicou e falou assim, olha, fecharam todas as escolas, não sabemos de nada ainda. E as escolas foram, evidentemente, uma providência fantástica aqui, porque as crianças estavam espalhando o vírus sem saber, né? Pegava na escola, passava, chegava em casa, o negócio triplicou, progressão geométrica aqui. Então, foi nesse dia e foi a primeira coisa que eles fecharam, que as escolas, na sequência, fecharam as lojas, fecharam e proibiram a saída na rua. Foi assim que aconteceu aqui, provavelmente como aconteceu aí algumas semanas depois, né? Mas proibiram do tipo, se você estiver na rua, alguém vai te perguntar o que você está fazendo, não? Não. A primeira coisa que eles fizeram foi sugerir. Eles sugeriram que a gente ficasse em casa para não se contaminar. Foi a primeira coisa que foi uma sugestão. Por favor, fique em casa, porque você não pode pegar o vírus, espalhar o vírus, etc. Mas a maioria das pessoas realmente não quis nem saber do assunto, principalmente os jovens, né? Que se consideram imunes. Esses jovens, né? Sabe como é que é, né, Cláudio? Uhum. Coisa que nossos pais falavam para a gente também. Mas a verdade é que os jovens aqui, eles realmente não respeitaram. Saíam, faziam festa, bebiam, quer dizer, uma corona party, como falava aqui. Mas isso depois da ordem de Exatamente. Aí, passou-se 2, 3 dias nessa balbúrdia, o governo resolveu proibir oficialmente. Eles proibiram você sair de casa e você só poderia sair. Tinha 3 possibilidades. Ou para fazer compras urgentes, ou para ir na farmácia, ou, olha que luxo, você podia passear nos parques, não no centro da cidade, sozinho. Foi proibido qualquer pessoa junto de você, né? A exceção seriam as pessoas que moram na sua própria casa, a sua família. Essas podiam sair juntas. Tá. Se alguém te abordar, a polícia podia te abordar, fala assim, quem é teu parente? Tem que provar. Se você não pode provar, você pagava uma multa enorme, uma multa realmente cavalar. Mas de máscara, não? Bom, a máscara não tinha sido ainda oficializadamente uma lei, né? Foi alguns dias depois. Por enquanto, não usava a máscara, só a sugestão era usar a máscara. Só tinha um pequeno probleminha. Não existia máscaras. Como ainda hoje é difícil encontrar máscaras aqui, né? É claro que havia muitas máscaras, mas como também deve ter sido aí, todas as máscaras sumiram automaticamente do mercado. Foi um fenômeno que eu olhei no Amazonas, já vi várias vezes, né? Não existia máscara em lugar nenhum. E muito menos desinfetante, álcool gel, ingredientes para fazer desinfetante, sumiu tudo do mercado, porque o governo, sabiamente, na minha opinião, colocou tudo à disposição dos hospitais, né? Agora, depois que passaram, você quer falar? Agora, depois que passaram algumas semanas, a gente começou a falar, pô, a gente precisa desinfetar a mão. A gente está na rua, não tem água com sabão a todo momento para lavar a mão, tem que desinfetar. E aí a gente começou a cavar, pagou-se uma fortuna pelos acessórios de lavar a mão, e máscara até hoje você compra no mercado negro aqui. Mas aqui o que aconteceu é que as pessoas passaram a fazer as suas máscaras. Exatamente.
Mas sabe, Cláudio, eu não sei como é que foi aí o negócio, mas aqui, quando começou o Covid, o governo também, de uma certa forma, sabiamente, por outra, burramente, falou que a máscara não protegia você do vírus, a máscara protegia os outros. Eu, Isso. quando ouvi essa besteira, falei, bom, evidentemente que a máscara protege mais aos outros, mas olha, vamos dizer que estou eu aqui e um amigo do meu lado aqui. Espirrou um cara com Covid na nossa direção. Eu estou com máscara e ele está sem máscara. Quem vai se complicar primeiro? Ele, É. óbvio. Porque a minha máscara, pelo menos, parar alguma coisa, vai ter um efeito. Óbvio. Isso é uma coisa óbvia. Qualquer É. idiota sabe disso, se você pensar. Mas não pensamos. E a gente falou, vamos os hospitais têm prioridade. Óbvio, né? Mas depois de um certo tempo, a gente começou a ficar, não tem máscara. Começou-se a fazer máscaras que têm um efeito muito menor que uma máscara profissional, evidente, mas é o que dá. Hoje em dia, é lei aqui, pode falar. Não, é porque é o seguinte, aqui o que aconteceu, essas máscaras hospitalares, vamos dizer assim, ficou de uso exclusivo dos hospitais mesmo, e a população, essa máscara medicinal, mas essa também, ela dura 4 horas, segundo os... Né? E, evidentemente, se os médicos estão usando, os médicos também estão usando para não se contaminar. Então, ela, de fato, isso é evidente. Né? Mas me diz uma coisa, e da tua rotina, o que mudou? Bom, você quer uma lista em ordem alfabética ou em ordem alfanumérica? Como Mas... deve ter sido no Brasil, mudou simplesmente tudo. Tudo. O fato de você ter que ficar em casa, bom, você passa a se concentrar numa coisa que a gente não tem tempo aqui. Ó. Olha a polícia alemã, que maravilha, tá vendo? Isso é uma ambulância. A gente passa a se concentrar em coisas que a gente, engraçado, né, nunca tem tempo de olhar. A sua própria casa, por exemplo. O que tem para fazer aqui? O que eu estou para fazer há 1000 anos que eu não consigo fazer? Isso é uma coisa importante. A outra coisa Cláudio, você também sabe, todos estamos vendo a mesma coisa, né? Você realmente passa a ficar sozinho. Se você tem uma família, né? Eu briguei com minha namorada, não certo? Estou solteiro, né? Então você fica, com todo respeito, literalmente na mão. Por esse lado, né? Mas falando sério, você fica realmente sem ninguém para ver, né? Você não vê ninguém, você não pode fazer contato com ninguém e tal. E isso é um efeito incrível. A gente repara, no meu caso, pelo menos, primeiro músico, eu estou acostumado com palco, tem um monte de gente sempre me olhando, um monte de gente me assediando, querendo falar, querendo tal. Você também passa por isso. E como eu dou aula em escolas, criança, né? Para criança é uma coisa maravilhosa, porque criança é espontânea, né? Então criança Agora, na Alemanha, você sabe que não é assim. Na Alemanha, as pessoas não se falam, não se tocam, não se abraçam, não se beijam, é uma coisa... Comigo, não. As crianças estão andando pela escola, estão sempre pulando em cima de mim. Claro, tudo bem. Né? Então, isso tudo é uma coisa que eu não reparava, mas isso te supre de uma... sim. Te supre de um... Eu vou falar mesmo de um amor, é uma espécie de amor, né? Claro que é. Que te dá, não é que te dá uma força, te dá uma luz mesmo. Você está o tempo inteiro. E quando isso começou a me faltar, eu falei, caramba, rapaz, olha só. Eu sabia que era assim, mas eu não dava o devido valor. Era isso. Então, mudou isso tudo. Sem falar da situação profissional e financeira. Né? Não vou nem citar isso aqui. A não ser que você queira, porque Não, mas o Estado está tomando alguma providência, assim, por exemplo, no teu caso, né? Você é profissional liberal, né? A escola continua te pagando ou não? Bom, se você quer saber sobre isso, é o seguinte. Não, a resposta seguinte é não. Mas eu não sabia disso até poucos dias atrás, porque para mim era óbvio que as escolas... Eu tenho que esclarecer a você que na Alemanha nenhuma escola pode contratar nenhum projeto exterior. Ela não tem autonomia financeira. Tudo que se paga nas escolas aqui se paga pelo Ministério da Educação. Por que isso? Porque todas as escolas são de graça. Aqui, toda e qualquer escola é de graça, a não ser uma escola privada. Claro que nem no Brasil. Só que as escolas públicas aqui são sensacionais, são ótimas. O ensino na Alemanha é muito conceituado, como você sabe. Então, eu sou contratado, verbalmente, existe uma palavra, estou contratado para fazer aquele projeto. É uma associação dos pais, digamos assim, Entendi. que reúne para pagar, ou uma fundação, ou um patrocinador. Tem vários sistemas. E para mim era evidentemente óbvio que numa hora de crise dessa, ninguém ia me deixar na mão.
obviamente que eles vão continuar me pagando, como eu continuo pagando meu estúdio de ensaio, continuo pagando vários serviços que eu continuo pagando, né? Não vou deixar o pessoal na mão. Quem tem empregado no Brasil continua pagando, mandou para casa, está pagando. Isso é uma coisa para mim clara, isso é óbvio, enquanto puder. Mas eu soube há poucos dias que não vão pagar, porque os pais também estão em dificuldade, mas eu falei, mas o dinheiro para esse projeto já estava acertado no começo do projeto, então ele sumiu, evaporou, como é que é? Bom, então isso. Agora, a pergunta do governo é interessante, porque o governo, na primeira semana que o vírus que fechou tudo, os artistas ficaram completamente sem pai nem mãe, como aí também. Uhum. Então, não só músicos, como dançarinos, atores de teatro, pintores, e o que você quiser falar. Ninguém pode sair de casa. Bom, existem músicos, por exemplo, que podem dar aula assim como nós estamos fazendo. Um professor de canto, por exemplo, um professor de guitarra, de violão, ele pode fazer. Estou fugindo do assunto, não? Não, é isso que eu quero saber mesmo. Você perguntou da grana, bom, e essas pessoas continuam ganhando dos seus alunos particulares. No meu caso, que sou baterista, é meio complicado, porque você vê que tem um atraso entre o nosso som tem um atraso aqui, você me escuta alguns milésimos. Então, se eu contar até 4, Gonzaga, e falar para a gente começar a bater palma junto, você vai ver o efeito. Quer ver? Quero. Quer fazer o teste? Olha, eu vou contar até 4. No próximo 1, você começa a bater palma, tá bom? Tá bom. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Tinha que bater palma o tempo inteiro, mas você viu que você começou depois de mim? Deu para você ver? Sim. Pois é. Então, esse atraso impede qualquer coisa a nível de ritmo. Não há maneira de você fazer ritmo aqui, né? Compreendeu? Então, pois é. Então, o governo falou o seguinte, bom, já que os artistas estão nessa situação, nós vamos dar uma ajuda imediata, descomplicada, não burocrática, imediatamente para todos os artistas. E mandaram um formulário para a gente preencher. Então, todo mundo preencheu, fizemos e tal, e algumas pessoas que tinham dívidas ou que tinham compromissos a pagar com esse dinheiro, receberam rapidamente. Outros, no meu caso, que não tinham, não tenho dívida, não faço dívidas, né? Não tenho empregados, eu só tenho os meus custos, né? Os meus custos de vida. Não recebi nada. Aí mandei um outro, não recebi. Eu já mandei 4 vezes, não recebi nada. Aí eles falaram para mim, no meu caso, eu só recebo custos de trabalho. Ou seja, se você tem um aluguel, que você aluga um quarto para você estudar, ou que você tem que estar comprando equipamento, ou a luz que você, sei lá, a gasolina que você gasta, esses custos. Não gasto nada, não estou trabalhando. Quem não está trabalhando não gasta nada no meu caso, só gasta quando trabalho. Mas e comida? Não conta? Aí é que tá, rapaz. Comida não conta, aluguel não conta, qualquer coisa que eu preciso comprar não conta. E, então, quer dizer, eu não estou recebendo nada e as contas continuam chegando. Isso é uma situação apavorante, da qual todos já ouvimos falar na vida alguma vez, né? Mas nunca passamos. Eu nunca passei uma coisa. Por mais que música, e como você sabe, a nossa profissão de artista... Só te perguntar uma coisa. Isso é por você ser brasileiro na Alemanha? Não. Isso é a situação... De maneira alguma. Todos os artistas, numa situação equivalente à minha, estão passando pelo mesmíssimo problema. Eu, Cláudio, não tenho família, não tenho crianças para alimentar. Tem músicos que a esposa dele também é musicista ou atriz, tem 2, 3 crianças em casa e não está rolando nada. Estou falando de Alemanha, não estou falando de... A gente vai comparar com o nosso país aí, né? Aliás, você não esquece de me perguntar depois o que é a opinião pública, o que o jornalismo anda falando do nosso presidente aí, né? Depois, se você quiser saber, eu te informo. Mas é isso, a resposta é essa. A situação está complicada e, bom, é claro que a gente tem uma economia, uma coisa lá e tal, mas isso não vai durar para sempre. Fora isso, as escolas aqui vão ser a última coisa que vão abrir. Quer dizer, Cláudio, se a gente observar bem o que está acontecendo no mundo, a gente já vai tirar a conclusão que não vai voltar ao que era antes de 1 ou 2 anos. Não vai mais ser daquela maneira. Eu sinto o seguinte, que, na verdade, a gente quer dizer, quem faz show, se apresenta, né? No meu caso, que o stand-up, o teatro, é o pior lugar, porque é aglomeração em lugar fechado. Então, esse vai ser o último que vai voltar, porque, independente da lei... Com todo respeito, todas as salas de concerto, todos os shows de dança e as escolas. Não, mas no meu caso do stand-up, da comédia, as pessoas ainda riem e soltam perdigotos. É o pior lugar. É o pior lugar.
É o pior. Tem razão. Você está, como se diz aqui na Alemanha, você está frito, amigo. Tendo a vacina, eu acho que muda tudo. Quando a gente vai na direção da vacina com esse papo, tem duas coisas. Primeiro, a vacina vai ter que ser para várias versões desse vírus, como a gripe também é. Você não tem uma vacina para a gripe em geral, porque a gripe são milhares de variações do vírus. E a outra coisa da vacina, como você deve saber, tem muita gente que é contra a vacina. Mas isso é. Pois é. Não vão se vacinar. Como não se vacinam contra sarampo. Aqui também tem. Já tem gente na rua dizendo que vão colocar um chip dentro da vacina, que você vai ser controlado, vão controlar a tua mente. Tem um monte de teoria da conspiração, não chama isso, né? Bom, do jeito que a política trata a gente, eu entendo que as pessoas pensem isso. Mas quem não se vacinar, se tiver um grupo não vacinados, eles vão continuar transmitindo o vírus. Se a imunidade for uma coisa concreta, ótimo. Se não for, a palavra com F, né? Eu vou falar a palavra com F. Mas você, assustador, mas você ia falar eu quero saber o que chega do nosso digníssimo presidente. Pois é, Cláudio, olha, o negócio é o seguinte, a cada vez que o Bolsonaro faz uma das suas, porque a gente tem que falar assim agora, porque ele faz das dele e a gente tem que esperar. A notícia é noticiada assim, novamente o presidente do Brasil comete um ato insano. Ele fez isso. Ele está dizendo que o vídeo que está matando. O vírus que está matando tanta gente é uma gripezinha. Está imitando o Trump. Isso é um absurdo. Dá uma olhada, uma pessoa sem cultura governando um país. E isso, você acha que eu acho isso engraçado? Não, porque eu sou brasileiro, todo mundo sabe. Graças a Deus eu não estou tendo que sair na rua agora. Isso não ia acontecer que nem na época do 7-1. Lembra do 7-1? Uhum. Eu saía na rua e digo, eu falei, mas eu não gosto de futebol, mas o seu país levou 7 gols. Pois é, eu sou brasileiro. Então, graças a Deus, Bolsonaro... quando ele demitiu o ministro da... Hein, não é? Bolsonaro é pior do que o 7-1. O Bolsonaro, na minha opinião, é pior que o 7-1. Claro. O 7-1 é futebol, que eu acho legal, muito legal, mas é um esporte. Todo mundo vive sem ele, né? Agora, com o vírus, não é assim, não. A coisa demitiu o segundo ministro, né? Você sabe disso, né? Estou acompanhando. Mas, então, quando, hoje mesmo saiu aqui no jornal, presidente Bolsonaro, a impressão que eu tenho que falam dele, no mesmo nível que falam daquele maluco lá da... Esqueci até o nome dele agora, da Venezuela, como é? O Maduro. O Maduro, coloca ele no nível, esses latino-americanos malucos, entendeu? Mas na verdade as providências, os dois têm essa obsessão com a cloroquina, exatamente igual, mesma coisa. E é engraçado, porque o Bolsonaro, ele acha que ele está no lado oposto do Maduro, né? O Maduro, ele acha que ele é o oposto, e eles são a mesma coisa, eles são o mesmo tipo de autoritário, ditador, a mesma coisa. E o processo todo dessa militarização dos cargos é muito parecido com o que aconteceu na Venezuela. O Maduro só não cai, porque ele está cercado pelos militares, por isso que ele não cai. É verdade. Agora, vem cá, está satisfeito com o negócio do Bolsonaro? Você quer perguntar alguma coisa sobre isso? Não, eu vou perguntar isso para todo mundo, porque é importante ter essa noção de quanto isso... porque a gente fala, mas a imagem do Brasil e tal. Claro que isso aqui, a imagem do Brasil, você ganhar uma pilha na rua é uma coisa. Agora, e os investidores, os negócios, né? Está tudo parado. Ninguém investe um tostão no Brasil, porque tem um presidente da República que é isso aí. Eu realmente não acho que ele é maluco, porque maluco é uma coisa... Eu tenho mais respeito aos malucos. Eu acho que ele é um estúpido mesmo, burro entendeu? As pessoas tentam dar uma certa ar de não, isso é uma estratégia, que ele teria uma inteligência em jogar uma cortina de fumaça. Eu acho que ele simplesmente é burro, é o que eu acho. Quem nos dera que fosse uma estratégia, quem nos dera. Eu falei maluco, que eu não queria ser tão específico como você foi, mas eu te agradeço a correção, eu penso exatamente como você falou. Porque... Fala. Ofendendo os malucos, né, gente? Maluco é gente fina, né? Não é possível. Tem razão. Incrível. Agora, se você quiser, eu vou te dar a minha visão do que eu acho da Europa está afrouxando o isolamento. Vou dizer para você em uma palavra. Eu acho isso uma temeridade. Isso é bom ouvir de quem está aí.
Por que uma temeridade, né? Se você olhar bem, as estatísticas das infecções diminuíram, mas não acabaram. Ainda existem milhares de pessoas se infectando por dia. E se você olhar a estatística das mortes, se você abrir o canal da CNN, agora, na CNN americana, desculpe, tem no lado direito assim, quantos morreram mundialmente e quantos morreram na América. Todo dia estão morrendo cerca de 6.000 a 7.000 pessoas no mundo inteiro. Todo dia, Cláudio. Mas então, o que... fala. É porque tem uma teoria, uma tese, assim, que, na verdade, essas epidemias, a população tem que pegar, que elas diminuem quando 70% da população entra em contato com o vírus. Então, isso é um negócio que ninguém sabe de jeito como lidar, porque é como se diz assim, cara, vai morrer muita gente, mas é inevitável. Então, a gente está só espalhando. Porque toda a história é essa, né? A questão não é a quantidade de pessoas que vai morrer, é não morrer ao mesmo tempo. Exato, no hospital ao mesmo tempo. Então, a sua resposta é ótima, muito boa, excelente. Condiz com o que eu penso. Então, agora, o que eles estão fazendo aqui na Europa é o seguinte, chegar na conclusão disso que você falou agora. Vai pegar todo mundo, só vai melhorar com 70%. Vai morrer muita gente. Agora, se a gente deixar o pessoal em casa, a economia vai para o brejo. É um pensamento Bolsonaro, veja bem, Bolsonaro pensa assim. Isso. Então, está indo para o brejo. Então, vamos soltar o pessoal na rua, vamos recomendar, olha, usa máscara, não dá a mão, mantenha 1,5 metro de distância e boa. Quer fazer, meu amigo? Não quer fazer? Palavra com F novamente. Exatamente. E vai morrer gente. Então, estão mandando gente para o matadouro, na minha opinião. Gentilmente estão liberando. Pode, tem cinema. Vai ao cinema? Vai ao cinema. Quer voar? Pode voar. Mas, olha, mantenha a mão limpa aí, mantenha o negócio limpo, senão vai se infectar. Te avisei. Que aí for... Dane-se. Mas vai morrer gente pra caramba, meu amigo. Deus permita que eu esteja errado. Mas vai morrer gente pra caramba. Eles estão baseando nessas taxas aí, que estão diminuindo, né? Na experiência da China. A China a gente não sabe de nada, né? Porque os números da China... O cara até pode dizer que não, eu coloquei esse número aqui, não, mas isso está em chinês. Não, mas era esse, você que não entende. Porque os caras podem falar qualquer merda. Mas, teoricamente, lá, quer dizer, a vida está voltando ao normal, devagarinho, do que pode ser normal. E aí os outros países estão tomando esse mesmo caminho. Eu acho que é isso, é uma conta. Uma conta. Com certeza. Eu tenho muita dificuldade de entender quando eu vejo as pessoas falando assim do prejuízo da economia, e eu não consigo entender até onde vai o prejuízo e até onde vai a falta de lucro. Então, isso é um negócio que não se fala muito. Tá? Mas a empresa tal teve prejuízo ou deixou de ter um lucro, porque são coisas diferentes. Né? Mas o prejuízo que você está falando é esse, é deixar de ganhar. Ele pode ganhar prejuízo. Isso, você tem razão. Então, assim, só que então eu acho que, na verdade, as pessoas o mundo tem que se conscientizar que, na verdade, eles vão ter lucros menores. Mas, se conseguir se manter, ok, né? Que isso é uma conversa longuíssima, mas que é a história da economia circular, que não faz mais sentido ninguém ficar acumulando. Uma hora você tem que distribuir, porque não tem porquê. Desigualdade social, que é uma conversa que vale ter um outro programa, mas é uma ideia que já vem sendo falada, que é taxativa de fortunas, que assim, tem uma hora que não adianta. Por que um cara vai ficar cada vez mais rico? Não tem porquê. E aí o cara agora vai colocar encanamento de ouro porque não tem o que fazer com o dinheiro. Então, isso não tem sentido. Entendeu? Exato. Mas, Cláudio, veja, claro que você falou procede completamente, mas para um homem de negócios que vive de cifras, o fato dele não estar ganhando esse ano, pelo menos que ele ganhou no passado, é um prejuízo de 100%. Mas nós não estamos entrando na sua fortuna pessoal. A sua empresa lá está tendo um prejuízo desse. O cara está garantido para ele e para as próximas 5 gerações. 10, talvez. Tem muito dinheiro. Mas a firma dele está, por exemplo, a Lufthansa, uma das maiores companhias do mundo, está pedindo ajuda do governo. Olha, coitado, nós estamos num problema aqui, rapaz. E o governo está dando.
Quer dizer, então, ao invés do governo dar uma ajuda para mim, que sou a parte fraca da corda e pago meus impostos em dia, todo ano, não estou recebendo nada, nenhum centavo. A Lufthansa vai receber. Entendeu? Teve uma história. Vocês ouviram falar da Nike aí no Brasil? Não, né? Não. Não. A Nike foi o seguinte: nas primeiras semanas, o governo decretou que por esses 3 meses ninguém pode despejar ninguém, não é? Uhum. Nenhum proprietário pode despejar qualquer inquilino se ele não pagar aluguel porque está de crise. Depois se conversa. Se você não pagar, você paga depois uma dívida. Aí a Nike mandou publicar que ela não vai pagar mais aluguel nas lojas dela, porque não tem dinheiro. Porra, bicho, a Nike, que fez ano passado mais de 3 bilhões de dólares de lucro, não tem dinheiro para pagar aluguel. Aí a Alemanha inteira riu da Nike, ela perdeu aqui em termos de prestígio, caiu geral, todo mundo cagando. Ninguém quer mais saber da Nike aqui agora por causa disso. Entende? Agora, o que você falou, uma companhia dessas tem dinheiro, não dá para contar o dinheiro que eles têm. Né? Mas ele não ganhou esse, tá com 50% de prejuízo. Pô, despedem pessoas em vez de continuar com seus empregados. Estão despedindo gente. É uma loucura. Uma loucura. Nike. Bom, eu acho que a gente tem bastante informações, também que eu não quero ocupar muito tempo, também um tamanho razoável para as pessoas ouvirem. Acho que foi muito bacana, assim, porque a gente também tem muito essa visão de que a Alemanha tudo deu certo, está tudo certo, tudo arrumado na ordem. Na verdade, tem essas coisas, né? Dessa tua questão, que você não consegue ajuda, porque você não se encaixa em nenhuma daquelas abas lá que eles inventaram, questão dos colégios, é muito interessante. Foi muito bom. E eu pretendo voltar a Munique em breve, muito em breve. Inclusive, aqui uma informação, estou estudando alemão, mas depois eu te conto. Maravilha! Wie geht's dir, mein Freund? Depois eu te conto isso. Então, the book is on the table. Tá bom. Quando voltar, não vai poder ficar em hotel, tá tudo fechado, tem que estar aqui em casa. Tá certo. Gente, então, eu vou estar sempre entrevistando alguém que mora fora do Brasil, que vai dar a sua visão do que está acontecendo nesse tempo de Covid. Então, até o próximo vídeo. E tem aquela história, curtir o vídeo, aperta o sininho, se inscreve no canal, porque isso ajuda a gente a mostrar esse vídeo para mais gente. Obrigado, Claudão, pela entrevista. Então, agora eu vou parar de gravar, mas a gente continua. Grande abraço para todos.